Olá, meu querido mentorado, minha querida mentorada. Vamos para mais um momento aqui de panorama de mercado. Então, vamos observar o que o mercado fez nessa semana, né? Eu vou puxar aqui, eu estou no diário, eu vou baixar para o 15 para a gente poder fazer algumas análises do que o mercado fez ao longo dessa semana. Então, nós tivemos aqui, ó, dia 5 de agosto, lembrando que todas as marcações nós fizemos no último final de semana. Ele utilizou essas regiões de suporte aqui como troca de polaridade, tá? E seguiu caindo. Não chegou nesse último suporte aqui, eu tô falando do dólar, ok? Nós tínhamos um suporte aqui marcado, tá? Essa região aqui, ó, que nós havíamos marcado como suporte, ele não considerou mais. Então, algumas dessas regiões a gente não vai considerar elas relevantes essa semana. Por exemplo, essa região aqui, ó, que ela foi suporte, aqui o mercado passou direto, né? Então, essa daqui já vai ser mais relevante. Só estou fazendo uma análise acima, assim, do que o mercado fez. Já no índice, o que nós tivemos aqui a partir do dia 4 de agosto? O índice já respeitou um pouco mais as regiões. Primeiro aqui, ó, ele veio até essa troca de polaridade. Não, como é uma região, né, gente, não é uma linha propriamente, então ele praticamente chegou aqui, né? Ele respeitou essa região que nós tínhamos marcado como suporte, quase que de uma forma simétrica aqui, porque ficou muito exato, certo? Aqui, essa troca de polaridade, ela se tornou uma região relevante porque ele fez isso, ele encostou, chegou muito perto aqui no dia 4, no dia 5 e no dia 6 ele tinha demonstrado uma possibilidade de reversão, né? Mas não conseguiu concluir. E ele utilizou essa região como um suporte. Essas linhas em amarelo, vou até excluir aqui porque foram marcações que eu fiz no próprio dia, tá? Então aqui ele foi trabalhando em cima dessas trocas, foram bem relevantes, porque ó, cada vez ele fazia uma pausa, todas essas trocas aqui, funcionou também como suporte, tá? Então o índice respeitou muito mais do que o dólar essas marcações. Já que eu tô aqui no índice, vou aproveitar para começar por ele. Então, nós vamos no diário. Não vou apagar todas as linhas, porque algumas continuam relevantes, outras nem tanto. Vamos só conferir se tem mais alguma linha para que a gente deixe marcado. Nosso gap aqui, ó, continua relevante, tá? Porque ele ainda não foi fechado, então ele continua aqui para termos uma possibilidade de fechamento, quem sabe no futuro próximo. Eu vou só colocar aqui na tela cheia para facilitar a visualização. Então, aqui nosso gap continua. O que nós temos aqui também? Tudo aqui do dia 4 para frente, ele não deixou nenhum gap, tá? Nós temos de região, esse outro gap já foi fechado, não precisa ser marcado. Esse topo aqui também não tem necessidade de ser marcado pelo diário. O que eu vou deixar pronto aqui, gente? Analisar quanto que ele já corrigiu de toda essa movimentação, tá? Então, aqui a gente faz uma análise sempre ao contrário para ver a correção. Ele já corrigiu 38,2%. O que eu deixaria marcado aqui para essa semana para o índice? Os 50% da pernada, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar em amarelo mesmo, e eu vou colocar um textinho aqui no lado direito, vou colocar 50% FIBO. Porque eu sei que essa região aqui, entre 50 e 61,8 é o que ele pode, é uma zona de ouro, né? A gente pode até, se quiser, marcar aqui, mas eu não gosto porque como vai ficar o do 138 até o 139, 138, 106 até o 139, 465, eu acho que vai ficar uma faixa muito grande, tá? Então, eu não vou marcar, colocar como uma faixa. O que eu vou fazer? Eu vou copiar essa linha aqui, deixa eu só destravar esse estudo para ficar melhor. Ele vai... Não consigo destravar todos. Tenho que destravar um por um, tá? Eu vou colocar aqui. E aí eu vou alterar o texto para 61,8. Depois eu travo todos os estudos. Então, eu já sei que temos duas regiões aqui. Ah, ele ficou. Achei que ele não tinha copiado. Perfeito. Então, nós temos duas regiões que o mercado pode vir a buscar, tá? No diário, eu não enxergo mais nada para ser marcado. Esse daqui, minto. Essa região aqui pode ser sim relevante, ó. Lembrando que não está longe.
Talvez ela apareça no 60, não vou marcar não. Então, vou descer para o 60, para ver se tem alguma coisa que é muito relevante que a gente precise marcar. E se tem alguma outra que o mercado não respeitou ou que pode ser retirada. Não tem nada para ser retirado, isso aqui continua sendo um suporte bem relevante. Continua sendo troca de polaridade também, tudo a mesma coisa. Não mudou nada, tá? 60, tudo igual. Vou descer para o 15. No 15 aqui, o que nós temos? Tem um gapzinho aqui, né, gente? Tem um gap aqui que tá, ó, do dia 6 de agosto. Vamos só ver o tamanho aqui, a extensão dele. Se vale a pena marcar. Não, nem. 200 pontos. Nem compensa marcar isso. O que é válido aqui? Ele fez essa correção, tá? 38,2% de FIBO, considerando a pernada do diário. Só que ele está fazendo esse movimento aqui, que a gente pode considerar até como ondas, tá? Então, ele tá fazendo aqui, ó. Ele iria fazer mais aqui. Deixa eu só pegar aqui, ó. O que agora é importante? Nesse ponto, a gente tá saindo ali de uma tendência de alta. Ele fez uma tendência de alta corretiva, certo? Agora é importante observar se ele vai vir aqui para fazer um W e fazer o movimento da queda, certo? Ou se ele vai impulsionar para fazer uma nova alta. Então, é importante que a gente observe na próxima semana, nessa semana que está por vir agora, se ele vai estagnar nesse topo aqui. Ele tem essa possibilidade de estagnar aqui e fazer um movimento de queda novamente para essas trocas de polaridade, inclusive para esse suporte aqui, porque tem aquele outro gap para fechar lá embaixo. Isso é o que eu enxergo de possibilidade para baixa. E o que eu enxergo de possibilidade para alta? Ele tem o 50% de FIBO, 61,8 e essa outra resistência aqui, tá? Então, eu enxergo esses dois cenários. Se for para baixa, ele volta aqui para dar uma corrigida, para renovar, né, essa região, para depois vir para baixo. E se for para alta, tem todos esses alvos aqui para buscar. Tem bastante coisa para cima para buscar, tá? Então, não tem mais nenhuma marcação para eu fazer no 15 minutos, tá? Essa daqui ia ficar muito próxima, né? Eu dou uma diferença ali de 400 pontos, né? Nem compensa essa região de ser marcada. Eu vou só voltar ali para o diário para que a gente confira com as médias, tá, gente? Se tem alguma média que está muito relevante, alguma coisa assim em tempos gráficos diferentes e que tem uma média no mesmo ponto, né? 200 aqui do diário tá bem longe do suporte. Tem mais nada no diário, ele tá mostrando aqui, né, que teve a queda e voltou a subir. Depois eu venho aqui pro 60. Aqui no 60 nós temos a 200 e a 50 nesse ponto, é um ponto relevante, porque a gente lembra que eu comentei da possibilidade de ele vir aqui testar esse topo e vir para baixo. Então, nessa região aqui, ó, próximo dessa troca de polaridade, temos essa possibilidade. Vou descer ali para o 15 rapidinho. Semelhante ao do 60, que é nessa troca de polaridade aqui. Então, essa região aqui, se você quiser fazer uma anotação, eu não vou anotar para não ficar com um monte de linha, mas essa aqui do 134.600 é uma possibilidade. Agora, vamos fazer essa análise para o dólar. Depois a gente vai fazer lá o giro das notícias. Vem para os 100 médias primeiro. No diário, o que nós temos aqui do dólar? Não tem mais nada para marcar. O dólar ele entrou numa queda, né, bem brusca aqui durante essa semana. Foi só movimentação de queda. Aqui em relação a essa pernada, porque nós tivemos o seguinte, a gente teve essa pernada toda, tá? Essa primeira pernada aqui ele fez correções. Ele tá fazendo esse movimento bem característico da expansão, consolida, expande, consolida. Aí aqui, ó, nós tivemos, deixa eu pegar aqui, expande, consolida, expande, aí agora, essa consolidação dele ficou uma consolidação bem grande, né, bem ampla, porque aqui ele fez a correção, aqui, ó, ele tá fazendo a inversão do que o índice estava fazendo, só que ele já completou. Lembra que o índice,
Eu vou até pegar aqui no... Pode ser até aqui no 60, né? O índice fez um pedaço desse W aqui. E o dólar já completou. Daí o dólar completou o M, né? Porque o índice estava fazendo para subida, o dólar está fazendo para queda, ele já completou. Ele só não chegou milimetricamente aqui, né? Mas também não precisa. E essa é uma região de suporte bem relevante, que ela teve toques aqui, gente. Ela primeiro teve toques no mês de junho, julho. Isso já torna ela relevante. E ela teve toques aqui. Julho de 24, agosto de 24, setembro de 24, outubro de 24. Então, o que é interessante observar? Como que ele vai se comportar nesse suporte aqui, tá? Porque é um suporte bem relevante. Então, acredito que ele vai pelo menos dar uma corrigida, porque nesse movimento todo aqui, ó, ele não corrigiu. Essa semana foi uma semana inteira de quedas, ele simplesmente não corrigiu. O que eu vou deixar anotado? Eu vou deixar anotado aqui, isso foi do dia... Não, aqui foi dia 1º. Mas que seja, como ele não corrigiu, eu vou deixar marcado mesmo. Eu vou deixar esse fibo marcado aqui, só pra gente conferir. Interessante, né? Essas marcações. Pra gente conferir se esses pontos também coincidem com alguma média para ser um ponto de retorno relevante. No diário, eu não enxergo mais nada para ser marcado, tá? Porque aí eu não vou fazer uma marcação aqui a 7 pontos, né? Não faz sentido. No diário não tem mais nada para ser marcado. No 60, também nada. Essa região aqui, ó. Vou fazer essa marcação do 60, então. Esse aqui tá com espessura 3, então vou botar só para diferenciar, né, do 60. Essa região aqui, ela foi suporte várias vezes. Não se tornou suporte agora, tá? O mercado passou direto. Vamos ver se ela foi resistência. Ela foi resistência, então vou deixar ela em roxo. Lembrando, sempre troca de polaridade eu não uso para tomar decisão, eu uso como alvo se eu já estou posicionada numa operação, certo? Então aqui no 60 não enxergo mais nada para marcar. Vamos lá pro 15. Tem aqui, mas nem compensa marcar, tá muito pertinho. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou olhar todos esses tempos gráficos, só que com médias, para ver se alguma delas está próxima a alguma dessas regiões que foram marcadas, ou inclusive essa correção de FIBO. Nós temos aqui, esse aqui está assim a 200, nossa, 200 está muito lá em cima. A 20 do diário está perto dos 50% do movimento e desse suporte aqui, mas ele vai ter que andar bastante, né, para corrigir isso. Vamos ver quantos pontos, vai dar uns 100 pontos, é bastante coisa. Às vezes uns 3 dias ele anda isso, 2 dias, dependendo. Tá, então aqui temos esse panorama. Dá uma olhada no 60. No 60, 200 está lá em cima nesse mesmo ponto. No 15. E tá próximo, né? Então, o que eu tô esperando pro dólar? Lembrando que pro índice tem aqueles 2 possíveis cenários, de queda ou de alta. O dólar, obviamente, né? Continua tendo esses mesmos 2 cenários. Só que eu tenho uma expectativa de ele testar esse suporte aqui e respeitar e vir para cá, porque penso o seguinte, o índice ele foi fazendo aquela correção de uma forma saudável, então ele teve toda aquela queda e foi fazendo esse movimento corretivo de alta de uma forma muito saudável. O dólar, ele parece que, né, engatou ali, desceu o morro e não voltou mais. Então, todo movimento esticado, ele não vai ficar assim por muito tempo. Como eu enxergo aqui, essa região 50 e 61,8, né, que são relevantes, além das médias estarem próximos pelo menos do 38,2, eu espero que ele talvez abra até próximo de onde ele já está mesmo, teste esse suporte, respeite ele e volte para subir. Eu não estou esperando movimentação para baixo, tá? Ou às vezes até, né, deve ter ficado ordem pendurada aqui, a gente não pode esquecer daquele fatídico dia do COP, tá? Da LPK Trader lá, essa região aqui, né? Então, vocês podem, eu vou anotar aqui, não vou operar dólar essa semana, mas vou deixar anotado.
Copy Trade, porque daí eu já sei o que é. Então, vou deixar isso anotado, porque pode ser que tenha ficado alguma ordem pendurada aqui, né? Muitas ordens penduradas aqui de pessoal de swing e tal. E o mercado possa vir passar um pouquinho desse suporte e vir para cá. Inclusive, ó, porque provavelmente foi isso que aconteceu, como era um copy que estava sendo executado ali bem no final do dia, precisou descer muito para ter liquidez para pegar as operações, e foi acabar pegando aqui, ó, essa região aqui, das ordens lá de agosto de 24, tá? Então agora eu vou deixar só marcado essas duas linhas aqui dos 50% e dos 61,8%. Dá até para deixar o do 38, porque como ele não corrigiu nada, vou deixar o 38. Gente, aqui é uma regra de coloração que eu fiz, aí por isso que ele fica rosa e verde, tá? Que eu deixo essa regra, ela só tá relacionada a cruzamento de médias, tá? Que eu programei ali. Não é do Profit programado. Então aqui eu coloco 61,8%. Direita. E essa daqui, 50%. E a do 38,2, porque eu não quero deixar o FIBO no gráfico, tá? E aí, obviamente, né, gente? O mercado batendo nessa região ali, você já pode tirar ela, porque ele já fez a correção, né? Só pra gente já deixar isso organizado. Aí agora travo todos os estudos, para não pular fora. Vamos só dar uma olhadinha no que nós temos de calendário essa semana. Então, nós temos aqui o seguinte. Então, temos agora segunda-feira, 8h30, relatório Focus. Pode influenciar na volatilidade de abertura, que já é, né, sempre volátil, então, tranquilo. Terça-feira, não gosto de operar abertura, não operaria, né? Temos aí o IPC anual e mensal do Brasil. Tem expectativa aqui, vamos ver se vai vir em linha. 9,6, núcleo de inflação mensal dos Estados Unidos, então, CPI, relevante. Então, terça-feira, 9h30, tomem muito cuidado. Quarta-feira, 9 horas, horário de vol. Confiança do empresário aqui no Brasil. Vamos ver como é que vai estar. Quinta-feira, só o IPP, 9h30. E sexta, vendas no varejo. Ainda tem confiança Michigan. Essa daqui não mexe muito não, tá 3 estrelas, mas não mexe grande coisa. Então, é isso que nós temos para essa semana, regiões já mapeadas, né? Quem for fazer o seu print. Da semana passada não tem nada para excluir, porque ele quase não movimentou entre essas regiões, né? Movimentou pouco, o índice que respeitou mais. Só acrescentar ali essa daqui não tem nada a ver com a história. Só acrescentar essas regiões de FIBO aqui, tá? E a do Copy Trade. Então, desejo a vocês excelentes trades essa semana. Tome cuidado com aqueles horários de 9h30 das notícias. Você não precisa estar em todos os trades, nem em todos os momentos. Você sabe que o indicador e aquelas regiões percentuais unidas com price action, suporte e resistência, eles vão ser muito assertivos. Se você tiver disciplina, seguir o plano, vai dar tudo certo. Até mais!